Meninas, meninos, saudações! Vamos avançar com os nossos assuntos de atualidades e aprofundamentos, agora com vacinação, uma reflexão pela via do direito e da política. Vamos debater então a partir de agora um problema que se estabelece na atualidade tão grave em meio à pandemia de SARS-CoV-2. O problema da vacinação, do negacionismo à vacina, os negacionismos diversos e a possibilidade ou talvez a demanda de vacinação obrigatória em diferentes lugares, inclusive no território brasileiro. Primeiro vamos colocar o problema através de uma introdução. Segundo o site consultor jurídico, STF vai decidir se Estado pode obrigar pais a vacinarem filhos. E por que o STF seria acionado a isto? Por uma polêmica oriunda do interior de São Paulo, de Paulínia, da região metropolitana de Campinas, onde um casal vegano se recusa, dado o dito veganismo, a vacinar o seu filho, porque as vacinas utilizam derivados de animais no seu processo de fabricação, ovo, e daí o casal vegano se recusaria a utilizar a vacina em si e na criança. Bom, isso seria um problema, porque a vacina, nós sabemos, é uma questão de saúde pública, é um recurso de imunização coletiva da maior eficiência e importância na atualidade. Na atualidade também há uma difusão cada vez maior das práticas ditas veganas. Então, com o aumento do veganismo, nós prejudicaríamos menos os animais, mas a sociedade ficaria vulnerável a doenças que já tendiam à erradicação, à completa eliminação. Bem, vamos aprofundar um pouco isto. Eu entrei na página da Vegan Society e tirei de lá a definição de veganismo. Vejamos. O veganismo é uma filosofia e um modo de vida que busca excluir, na medida do possível e praticável, todas as formas de exploração e crueldade para com os animais, para alimentação, roupas ou qualquer outro propósito. A parte importante, eu diria, está aqui, na medida do possível e praticável. Na mesma página da Vegan Society, nós encontraríamos a relação dos veganos com os remédios. Vejamos, remédio. Atualmente, todos os remédios no Reino Unido devem ser testados em animais antes de serem considerados seguros para o uso humano. Mas observe, a Vegan Society não recomenda que você evite medicamentos prescritos pelo seu médico. Ainda dando mais um passo, naquela mesma reportagem do jornal Correio de Campinas, nós encontramos o parecer de Laura Kim. Laura Kim, diretora da Associação Brasileira de Veganismo, diz que o movimento não é nada natural. O movimento é contra a exploração dos animais. As pessoas confundem tudo, colocam religião e até política no meio, diz Laura. Ainda a mesma Laura nos diz que vacinação não tem nada a ver com veganismo. Se não tem outra alternativa, tem que usar a vacinação e medicamento sem problema nenhum. O veganismo é contra a exploração animal, reforça. Segundo ela, todos os medicamentos existentes ainda são testados em animais. Tem que vacinar com a consciência tranquila. Temos que ser veganos na medida do possível e do praticável. Essa é a definição de veganismo, diz Laura Kim, diretora da Associação Brasileira de Veganismo. Portanto, se o casal quiser assumir que não pretende vacinar o filho por causa do veganismo que diz professar, mas veganos diversos da Vegan Society e a diretora da Associação Brasileira de Veganismo não concordam com isto. E eu reforço a ideia de veganismo na medida do possível e praticável, né? E não num radicalismo que parece que atende apenas a anseios psicológicos do autor. E isso é de alta gravidade no que diz respeito à vacinação, vejam vocês. Segundo Carolina Barbieri, a imunização ativa por meio das vacinas é uma técnica preventiva eficaz e com elevada relação custo-benefício contra doenças infecciosas imunopreveníveis, que podem ser prevenidas pela imunização. É considerada, segundo referencial biomédico e de saúde pública coletiva, a segunda intervenção de maior impacto na diminuição da morbimortalidade da população, superior à descoberta de antibióticos, perdendo somente para o saneamento básico. Portanto, é um dos principais recursos de redução da mortalidade ao longo do século XX,
só perde para a água tratada e coleta e tratamento de esgoto, em termos de quantidade de pessoas que são salvas, massividade de pessoas salvas pela vacinação. E daí o problema de hoje é ver o crescimento dessa ideia de movimento anti-vacina em relação, portanto, a um aspecto tão importante de saúde pública do século XX da atualidade. Então vamos colocar o problema numa perspectiva agora do direito, né? Será que na perspectiva do direito há a possibilidade de eu me furtar a vacina? Será que há a possibilidade de o poder público obrigar o exercício da vacina? Isto aponta para a colisão de valores em direitos fundamentais, especificamente na vacinação. E nós precisamos averiguar como os direitos fundamentais, que estão previstos na Constituição brasileira, se organizam harmonicamente no texto constitucional, mas podem estar em colisão no que diz respeito ao direito de não se vacinar ou à obrigatoriedade pelo Estado de impor a vacina às pessoas. Como então o direito constitucional poderia tentar resolver este problema? Vamos colocar novamente o problema. Argumentos anti-vacina. Os argumentos são religiosos, filosóficos, como por exemplo aquela vertente, aquela leitura do veganismo. Novamente, né? Não é inerente, né, à Vegan Society, por exemplo, tá? Mas há quem seja vegano e diga que por isto não deve tomar a vacina. Mais, medo de reações adversas e ainda a orientação médica. Temos ainda críticas quanto ao caráter oligopolizado da produção e distribuição de vacinas e a baixa transparência nos processos científicos e financeiros ligados à vacinação. Alguns desses argumentos me parecem bastante sustentáveis, como, por exemplo, orientação médica. A pessoa é alérgica a derivados a ovo e derivados, e, portanto, ela pode ter uma reação alérgica de alta gravidade à vacina. Sim, isto é legítimo. Estas críticas também me parecem legítimas. Agora, isto não legitima, em contrapartida, a não vacinação massiva da população. Demanda de legitimidade por maior democratização do processo não é justificativa para a negativa de vacinação necessariamente. Então, que há necessidade de uma maior transparência do processo, sim, que haja maior publicidade da maneira através da qual a Anvisa, que é um órgão idôneo, trabalha. Que haja maior publicidade na maneira através da qual o Instituto Butantan produz as vacinas, que eu insisto, é um órgão idôneo. Mas será que todas as pessoas sabem da idoneidade, da lisura, da Anvisa, do Butantan? Talvez não. E daí a ideia de publicidade destes processos com vistas a que haja uma efetiva democratização. E ainda mais, se há medo de reações adversas, há um desdobramento interessante acerca disto. Quem não se submete à vacinação é beneficiado pelos que se submeteram através da imunização coletiva. Então, de repente, eu tenho medo das reações adversas e por isso não quero me vacinar. Uma pessoa que se submete a essas reações adversas que podem ocorrer em alguns indivíduos está se beneficiando e se imunizando, ou melhor, se beneficiando da imunização pela ausência de circulação do patógeno, pela imunização dos demais que se submeteram à vacina, imunização coletiva. Tudo bem? Ainda nos argumentos anti-vacina nós temos essa polêmica bastante complexa, bastante problemática do Sr. Andrew Wakefield em 1998, que teria feito uma série de testes com crianças e afirmado uma relação entre o aumento do autismo, de inflamação intestinal e a vacina tríplice. Esse artigo, um artigo resultado dessas pesquisas, teria sido publicado então na revista Lancet, uma revista conceituada, médica, de alcance mundial. Bom, e daí aparece então um problema, não é? Porque um médico fez pesquisas, essas pesquisas foram validadas por uma revista científica como a Lancet, e essas pesquisas apontam uma relação entre autismo, né, entre inflamação intestinal grave e a vacina tríplice. Então, com base nestas pesquisas, será que eu teria legitimidade de não me vacinar? A pesquisa, na verdade, foi altamente problemática. E por quê? Universo amostral. A pesquisa do Sr. Wakefield envolveu 12 crianças. 12 crianças, para esta envergadura de pesquisa, não é o universo amostral daqui até a China. Mais, submissão das crianças a exames invasivos e desnecessários fora do âmbito do Comitê de Ética da Associação Britânica de Pediatria. Mais, em 1997, Wakefield criou uma empresa com o objetivo de produzir
uma nova vacina específica para o sarampo, utilizando uma nova terapia. Então, de repente, ele apresenta argumentos contrários à tradicional vacina tríplice, na medida em que ele estava desenvolvendo uma vacina alternativa à vacina tríplice, envolvendo, portanto, potencial conflito de interesses. E, finalmente, Wakefield experimentou a nova vacina em algumas crianças que participaram de um estudo sem ter obtido aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa Clínica, e por estas e outras, o Sr. Wakefield perdeu a sua credencial médica no Reino Unido. Mas nós temos a pesquisa. A pesquisa é problemática em diferentes aspectos, mas será que essa pesquisa não pode ser validada? Ela não é validável? Segundo o jornal R7, novo estudo descarta a ligação entre vacina tríplice viral e autismo. Novo porque inúmeros estudos foram feitos a partir de 1997 e não respaldaram as posições do Sr. Wakefield. Vejamos este último de 2015. Segundo o jornal R7, da Rede Record, um novo estudo com agora 95 mil crianças, não são 12, 95 mil crianças com irmãos mais velhos concluiu que a aplicação da vacina MMR ou tríplice viral que protege contra sarampo, cachumba e rubéola não está associado ao risco de TEA, transtorno do espectro do autismo. A análise dos dados indicou que a recepção da vacina não estava associada com risco aumentado de transtorno em qualquer idade. E essa pesquisa foi terrível, porque apesar de ela ter sido desabonada do ponto de vista institucional no Reino Unido, do ponto de vista científico por diferentes outros estudos e agora até 2015, mas isto reforça posições de pouca sustentabilidade científica de pessoas que são dos grupos chamados anti-vacina, que ainda hoje buscam se embasar na pesquisa falida do Sr. Wakefield. Avançando, o que a legislação brasileira diz acerca das vacinas? Em 1975, nós temos a Lei 6529, que diz no seu artigo 3º: cabe ao Ministério da Saúde a elaboração do Programa Nacional de Imunizações, que definirá as vacinações, inclusive de caráter obrigatório. Essa lei de 1975 foi regulamentada pelo Decreto 78231, no seu artigo 1º, no ano de 1976. As ações de vigilância epidemiológica e notificação compulsória de doenças do Programa Nacional de Imunização e Vacinação de caráter obrigatório serão organizados e disciplinados em todo o território nacional pelo disposto na Lei nº 6259, de 30 de outubro de 75, a lei que a gente viu anteriormente, neste regulamento e demais normas complementares estabelecidas pelo Ministério da Saúde. Muito importante, hoje nós temos um governo, uma presidência, que tem um caráter conservador reacionário e em grande parte se liga àquilo que nós vamos analisar na última parte da apresentação, negacionismo, inclusive negacionismo científico. Este mesmo governo é um governo saudosista da ditadura militar, mas vejam, a lei que cria obrigatoriedade potencial na vacinação é uma legislação da ditadura militar, 1975-1976, que é resultado pelo menos de duas coisas. A ditadura militar viabilizava, em uma lógica keynesiana em termos econômicos, intervenção do Estado na economia e na sociedade, inclusive na regulação da saúde pública. E mais, é resultado da pressão de diferentes setores da sociedade civil, em especial da sociedade civil organizada, classe médica, universidade, com vistas à necessidade da difusão, da massificação da vacinação. Tudo bem? Ainda avançando com a legislação ordinária, nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente do governo Collor. No seu artigo 14, parágrafo 1º, ele diz: é obrigatória a vacinação das crianças nos casos recomendados pela autoridade sanitária. E no atual governo Bolsonaro, a Lei nº 13.979, agora de 2020, no combate à pandemia, artigo 3º, inciso 3º, determinação de realização compulsória, obrigatória, de vacinação e outras medidas profiláticas. Então, a legislação infraconstitucional, a lei ordinária, prevê sim a possibilidade de obrigatoriedade de diferentes vacinas, mas daí aparece um problema. Pode haver um choque entre esta legislação e direitos fundamentais que me assistem
e que poderiam me permitir, me dar o direito de eu me furtar a estas vacinas, criando então a ideia da colisão de valores. E quem resolve essa colisão de valores é o Supremo Tribunal Federal, que tem a última palavra na interpretação da Constituição. Como nós poderíamos, entretanto, entender como esse debate vai ser feito lá no Supremo Tribunal Federal? Voltando a algo que nós já trabalhamos em uma outra aula de aprofundamento, que são os direitos fundamentais. Nós vimos isso na aula de liberdade de expressão e compreendemos que a liberdade de expressão é um direito fundamental e, como todo direito fundamental, não é ilimitado, não é absoluto. Na prática, ele pode ser limitado por outros direitos fundamentais e quem interpreta isto é a Corte, que faz a interpretação da Constituição do país, no caso do Brasil, o Supremo Tribunal Federal. Precisamos então voltar a esses direitos fundamentais que nós já vimos nessas outras oportunidades. Vejam vocês, direitos civis e políticos são direitos fundamentais de primeira geração ou dimensão, tanto faz. São direitos como vida, voto, expressão, mobilidade. São direitos que nós vimos como individuais, eles se manifestam no indivíduo, e direitos negativos. Esses direitos têm irmanados com ele, ao lado deles, os direitos sociais. Então, ao lado dos direitos civis e políticos, nós também temos direitos sociais, que são direitos fundamentais de segunda geração ou dimensão. Educação, habitação, renda, saúde, que são direitos coletivos e positivos. Entendemos ainda isto ao longo do ano como direitos negativos, entendimento usual, proteção do cidadão contra os desmandos do Estado. Então, através desses direitos, nós mostramos o limite, aonde o Estado não pode mais atuar. O Estado não pode atuar contra a vida do cidadão, contra o direito de voto do cidadão. O Estado não pode limitar a liberdade de expressão do cidadão. E ainda ele é negativo no segundo sentido. O que o Estado teria que fazer para que o cidadão tenha liberdade de expressão? Nada. O próprio cidadão é que manifesta esta liberdade de expressão. Foi esse o entendimento que nós tivemos em outras oportunidades ao longo do ano. Já os direitos sociais são positivos porque, ainda no nosso entendimento usual, exigem a elaboração e execução de políticas públicas com o Estado tendo um caráter agente. Então, para que eu tenha o meu direito à educação salvaguardado, sendo eu pobre e não podendo acessar a educação privada, o Estado tem que mobilizar a educação pública, a habitação, saúde, renda e assim sucessivamente. Então ele demanda políticas específicas por parte do poder público. Então os direitos sociais demandam um Estado agente. E os direitos civis e políticos, ao contrário, mostram o limite de ação do Estado, onde o Estado não precisa atuar, porque o próprio indivíduo é que manifesta estes direitos. Mas nós podemos dar agora um passo a mais de aprofundamento em relação a essas noções dos direitos fundamentais de primeira e de segunda geração. E que passo a mais seria este? Vejam, na prática, esses direitos fundamentais de primeira geração, como por exemplo o direito ao voto, nas eleições. Mas será que o Estado não precisa fazer qualquer coisa para que o meu direito de voto seja garantido? Claro que na prática ele precisa. Precisa haver contratação de pessoal, mesários, infraestrutura, mobilização de serviços de segurança para que possa ocorrer a eleição. Então eu vou votar, sim, mas sem todo o aparato criado pelo poder público para viabilizar a eleição em termos de pessoal, infraestrutura, segurança, não está garantido o meu voto. Então, para que esses direitos fundamentais de primeira geração possam se manifestar, o Estado tem que agir, sim, também. E ainda mais, no caso dos direitos fundamentais de segunda geração, exigem uma forma de ação da pessoa. A educação, por exemplo. Então, se há uma criança de 5, 6 anos de idade, ela está em idade escolar, então os pais precisam matricular a criança na escola e precisa haver diferentes penalidades, uma obrigatoriedade de os pais matricularem a criança, porque a criança não é ela própria agente necessário o suficiente. Os pais que têm a guarda precisam, portanto, precisam ter uma ação de matricular o filho na rede escolar privada ou pública. Estas ideias traduzem, portanto, para além dos direitos fundamentais de primeira e segunda geração, os deveres fundamentais.
Então nós temos direitos fundamentais e ao lado deles nós temos deveres fundamentais. Como nós vamos entender esses deveres? Vejamos. Deveres fundamentais, metaforicamente, são o reflexo do direito fundamental no espelho, ou seja, são os deveres que correspondem a um direito fundamental. Por exemplo, se o indivíduo tem o direito à educação, assim é garantido na Constituição, o Estado tem o dever de lhe prover tal direito. Então, o Estado tem que criar a rede de ensino pública, sem custo adicional, para que as pessoas possam acessar o seu direito à educação. A noção de deveres fundamentais conecta-se ao princípio de solidariedade, no sentido de que toda a sociedade é também responsável pela efetivação e proteção do direito à saúde de todos e de cada um, explicando a explicação adequada para o contexto da imunização. Então trouxemos isso para a questão da imunização. Vejam como. Pessoas têm o direito à imunização. Eu tenho o direito de não estar exposto a diferentes patógenos que podem ser contidos através do atual avanço da ciência e dos procedimentos de imunização coletiva com vacinação. Mas aí aparece um desdobramento. Imunização demanda massividade de pessoas imunizadas. E, portanto, para que o meu direito a imunização esteja garantido, há necessidade de o Estado cumprir um dever de imunização. Então, o Estado tem que trazer a minha condição de imunização, que só é efetiva se está dada coletivamente. Daí a necessidade do Estado trazer isto a todos e potencialmente de uma maneira compulsória, obrigatória, para que todas as pessoas tenham o seu direito de imunização garantido. Mas como se dá esta obrigatoriedade? Talvez nós tenhamos voltado aos anos 1900 e com os policiais militares chutando as portas das pessoas que seriam à força submetidas à vacinação contra a varíola, um dos fatores que teria se desdobrado na chamada revolta da vacina. Será que é desse jeito que a vacinação tem que ser obrigatória? É claro que não. O voto é obrigatório, mas alguém chuta a minha porta me levando à sessão, à zona eleitoral no dia da eleição, me obrigando a votar? É claro que não. É claro que não. Se eu não estiver no meu domicílio eleitoral, basta que eu vá a uma sessão eleitoral, uma zona eleitoral, e preencha um formulário burocrático de justificativa de ausência na eleição. Se eu não fizer isso no dia, eu tenho 30 dias para fazer isto depois das eleições num cartório eleitoral. E se eu me recusar? Depois desses 30 dias, o policial militar chutará a minha porta e me levará até o cartório eleitoral? Também não. Também não. Entretanto, vejam, eu eventualmente quero fazer uma viagem internacional e eu preciso de passaporte. Mas um documento exigido para a emissão do passaporte é o documento de quitação com a Justiça Eleitoral. Aí nós temos uma condição de obrigatoriedade. Eu quero viajar para o exterior, eu demando um documento emitido pelo poder público e só será emitido se, entre outros, eu tiver a minha quitação com a Justiça Eleitoral. Pronto. Então ninguém vai chutar a minha porta, ninguém vai me levar à força para votar ou para justificar a minha ausência na eleição. Mas nós temos uma relação burocrática em rede com outras necessidades de documentos que cria esta condição de obrigatoriedade. O que nem precisa ser criado no Brasil, já está dado no Brasil, tendo em vista que nós temos a portaria 597 de 2004 do Ministério da Saúde, que diz acerca da vacinação. A vacinação é necessária para matrículas em creches, escolas de ensino básico ou superior, alistamento militar, que é um documento exigido para a emissão de passaporte, por exemplo, contratação em instituições públicas ou privadas e para receber Bolsa Família. O que, entretanto, está em debate agora no STF, se essa portaria ela vai se ligar positiva ou negativamente aos direitos fundamentais no que diz respeito à obrigatoriedade ou não da vacinação. A portaria é uma forma de normatização da legislação. Ela não pode estar afrontando os direitos fundamentais. É justamente o que o STF vai definir, quem sabe, ainda este ano. Tudo bem? Ainda dando um último avanço, eu diria a vocês a lamentável obrigatoriedade das vacinas.
E por que ela é lamentável? Pessoas em entendimento da importância dos benefícios coletivos da vacinação. A própria pessoa demanda a vacina. Eu quero ser vacinado. Então ninguém precisa chutar a minha porta e me levar para tomar vacina. Eu não preciso temer que eu não venha a me matricular numa universidade porque eu não tenho a minha quitação de vacinação, porque eu quero ser vacinado. Agora, por que as pessoas não quereriam ser vacinadas? Porque hoje nós temos um avanço da extrema-direita em uma campanha de desinformação, com o avanço do negacionismo. Negacionismo histórico do Holocausto, da escravidão, racismo, da ditadura militar, negacionismo científico, terraplanismo, céticos do aquecimento global antropogênico e vacinas. Com este contexto é que nós temos uma quantidade crescente de pessoas que se furtam à vacinação. E daí eu digo a lamentável obrigatoriedade da vacina. Vamos ver como evolui, como se comporta esta ideia de negacionismo a partir de agora. Negacionismo, fim da ciência e da crítica nas raízes do autoritarismo. Segundo Jason Stanley, em Como Funciona o Fascismo, nós temos estas, entre outras características, do fascismo da primeira metade do século XX e do fascismo como ele tende a se manifestar agora no século XXI. Algumas características são nostalgia do passado, anti-intelectualismo, destruição ou relativização da verdade através da veiculação de notícias falsas e do negacionismo. Hoje nós encontramos uma sociedade neoliberal que é individualista, competitiva e que privatiza espaços públicos, e serviços públicos diversos. Trata-se de uma sociedade de maior competitividade e, portanto, agressividade entre as pessoas, que se relaciona com estas características do fascismo que nós vimos em Stanley. Dificuldade de reconhecimento do outro, dificuldade de acolhimento da alteridade. Então eu passo a formar a minha identidade não no entendimento do outro, que humano que é, se manifesta diferente de mim, mas através da negação desta outra possibilidade de existência. Apartamento, separação dos grupos com circuito de informação restrito, viabilizando bolhas em rede. Então, dada a separação em grupos na sociedade, nós temos grupos condominizados, onde a informação circula de maneira restrita e frequentemente essa informação não tem embasamento, por exemplo, científico-filosófico. São as notícias falsas que veiculam, por exemplo, em grupos de família, vulgarizando a informação do tio Valdemar do WhatsApp. O que suscita violência com o objetivo de legitimação pretérita e presente. Se eu reconheço que é um processo de extrema violência passado, se eu o reconheço como de extrema violência, então ele não é mais legitimável, ele não pode mais se manifestar no presente. E se há um dispositivo através do qual aquela extrema violência passada deixa de ser lida desta forma? Então ela pode se manifestar no presente novamente, inclusive dando margem para ampliação da violência, tanto física quanto simbólica. Vamos ver isto, por exemplo, na forma tradicional, clássica, de negacionismo, de revisionismo ideológico, que se deu na segunda metade do século XX, depois da Segunda Guerra Mundial, em relação aos campos de concentração, em relação à solução final da Alemanha nazista. Vejam vocês alguns itens. E tem eles, os campos de extermínio, foram, entre aspas agora, olhem só, superproduções sensacionais dignas de cérebros férteis de Hollywood, uma verdadeira empresa de camuflagem levada a efeito pelos vencedores para encobrir os próprios crimes de guerra dos aliados. 2. Nunca teria havido um plano para o extermínio dos judeus, a solução do problema judaico que foi aprovado pelos dirigentes nacionalsocialistas consistia unicamente em reassentar os judeus em uma zona territorial que se chamava reserva judaica, um tipo de gueto europeu, uma prática judaica reconstituída no leste.
3. As altas taxas de mortalidade nos campos teriam sido o resultado das condições específicas da guerra e de responsabilidade direta dos aliados, cujos bombardeiros geraram problemas de abastecimento e, por consequência, fome e epidemia de tifo. O gás Zyklon B foi usado em Auschwitz somente para matar, vejam, piolhos e para desinfetar roupas, cujo uso teria sido mal compreendido por um erro de tradução por parte dos franceses no Tribunal de Nuremberg. 5. As atrocidades registradas nos campos de concentração nazistas foram obra dos próprios prisioneiros e não do sistema de campos nazistas ou guardas. E, finalmente, 7. Todos os testemunhos das vítimas, em especial de comunistas e judeus, são inválidos, porque para eles o alemão é o inimigo. O único problema para eles é o de controlar seu ódio, de guardar, pelo menos em sua apresentação, uma aparência de objetividade. Eles vieram como acusadores e não para ajudar o tribunal a estabelecer a verdade. Então eu pulei o 6 porque na verdade são itens do texto de Luiz Moraes analisando o livro de Bardesh, Nuremberg ou A Terra Prometida. Este autor, um clássico revisionista ideológico francês do pós-guerra, um negacionista do pós-guerra. Com estes itens, vejam vocês a ideia de legitimação de violência pretérita. Talvez a maior violência que o mundo ocidental conseguiu produzir ao longo do século XX, os campos de extermínio na Alemanha nazista, e através destes itens sendo revisto, sendo legitimado. Vejam, como eu disse para vocês anteriormente, a ideia de extrema violência simbólica. Vamos imaginar, ainda existem pessoas sobreviventes desses campos de extermínio, aos seus filhos, aos seus netos. E quando essas pessoas que viveram na carne, que viveram nas gerações logo anteriores, essa violência indizível, e quando essas pessoas leem isto, elas estão expostas a uma violência simbólica fantástica. Mas ao mesmo tempo que a extrema violência passada torna-se relativizada, nós temos margem para implementar a mesma ou outras violências na atualidade. Negacionismo, instrumentalização da violência e da compreensão da realidade. Violência, busca de legitimação da violência passada para manutenção da violência atual, manutenção do atual sofrimento das vítimas. A realidade no negacionismo, negação da ciência e do pensamento crítico, colocação da realidade em suspensão. Então a realidade não é como nós historicamente pensamos, como passa pelo rigor da filosofia, como passa pelo crivo do pensamento científico. A realidade torna-se algo colocado em suspensão, o que dá margem para ações diversas, inclusive de uma liderança autoritária, que revê o passado, que organiza o presente ao seu bel prazer. Juntando as duas coisas, nós temos uma compartimentação social na sociedade neoliberal, na sociedade dos grupos, da condominização, o que dá margem para a pluralização dos grupos afetados pela violência revisionista e negacionista. Na prática, vejam isso se manifestar como o candidato à presidência da República em 2018, que vai se tornar presidente do Brasil. Em relação às políticas afirmativas, ele disse em um programa de entrevistas: não escravizei ninguém. Bolsonaro critica cotas e nega dívida com os negros. Há um reconhecimento da escravidão. Ao tratamento disto hoje em termos históricos e políticos, evidenciando em uma sociedade que mantém a inércia da escravidão no racismo contemporâneo, a necessidade de políticas de inclusão da população negra dos afrodescendentes. Agora, de repente, o candidato que hoje se torna presidente vem e diz que ele nunca escravizou ninguém, então não há o menor sentido de políticas afirmativas na visão dele. Negacionismo. E como se dá o sofrimento das populações negras que estavam dados no passado e no presente diante disto. E não é só uma questão simbólica, o que já seria da maior importância, porque isso dá margem para a diminuição, o enfraquecimento ou a eliminação dessas políticas afirmativas.
Ainda mais, o mesmo candidato, eventual presidente, Bolsonaro, repete que não estupra a deputada porque ela não merece. Agora, violência sexual, um problema de tão alta gravidade no mundo contemporâneo, no Brasil contemporâneo, e que se desdobra aonde? Vejam, a ideia de negacionismo ampliando a violência. As gravações do caso Robinho na justiça italiana. A mulher estava completamente bêbada, diz Robinho numa gravação. Em uma outra gravação divulgada, que ele culpa as feministas pelo episódio. Agora, como as feministas podem ser culpadas dele ter patrocinado violência sexual contra uma mulher? Mais recentemente ainda nós temos o caso de julgamento, né, a decisão judicial que validou o argumento da defesa, não sei se isso pode ser chamado de argumento, de estupro culposo, estupro sem intenção. E veja como esse negacionismo, aumenta a violência contra o grupo vulnerável, sendo que nós sabemos, durante o processo, aquela que era vítima do processo quase foi transformada em ré. Humilhação dela durante o processo. E, portanto, que mulher que busca, então, a denúncia da violência sexual? Se vai passar para além da violência sexual a todo esse viés de humilhação. É a isto que nós estamos expostos dentro do contexto de avanço do negacionismo. Negação da ciência e do pensamento crítico, como, por exemplo, o terraplanismo. A Terra não teria, então, um formato aproximadamente esférico, a Terra teria um formato plano, né? Só que esse negacionismo não é apenas no que diz respeito ao formato do planeta, é no que diz respeito ao aquecimento global antropogênico, é no que diz respeito às vacinas, setores do movimento anti-vacina que traduz uma grave ameaça à saúde pública. Risco coletivo. Mas deixar de se vacinar ou de vacinar seus filhos não tem efeito solitário, como muita gente pensava. Vacina não é uma decisão individual que você pode tomar e que não vai ter consequências para a sociedade. Vacina é um ato de saúde coletiva, explica a microbiologista. Então, vejam, daí com o avanço desse negacionismo, nós temos uma sociedade que acentua os diferentes aspectos de violência, os diferentes aspectos de sofrimento individual ou entre diferentes grupos, violência entre diferentes grupos, vulnerabilizando mais os grupos mais fracos historicamente afetados. E hoje, no que diz respeito à vacinação, um aspecto ligado a um problema de saúde pública da mais alta gravidade. E vejam como há de fato um crescimento disto, como por exemplo, Fiocruz. Com fake news, discurso anti-vacina se espalha nas redes. Jornal da Unicamp, o que nos diria Luiz Carlos Dias, professor titular do Instituto de Química da Unicamp, movimento anti-vacina, uma séria ameaça à saúde global. Mas o movimento anti-vacina se está ligado à extrema-direita e, como nós vimos em uma característica do fascismo, é anti-intelectualista. Quem diz da necessidade das vacinas? A ciência, a Fundação Oswaldo Cruz. Quem fala da vantagem das vacinas, da necessidade? A Unicamp, o professor da Unicamp, a ciência. Para estes setores anti-vacina, que bom que a ciência disse que é necessário, porque eles se colocam contra. Em franco crescimento, inclusive institucional na atualidade, como nós temos agora nas recentes eleições dos Estados Unidos, segundo a reportagem do jornal É o País, de agora 4 de novembro de 2020, o movimento de conspiração QAnon entra oficialmente no Partido Republicano e na Câmara dos Representantes, na Câmara dos Deputados dos Estados Unidos. Elegeu uma deputada que é representante do movimento que afirma que o partido oposto, o partido diferente, o Partido Democrata, organiza uma rede stalinista de pedofilia internacional. É uma teoria bizarra, sem qualquer tipo de sustentação empírica ou racional, mas vejam a massividade desse negacionismo a ponto de ele conseguir eleger uma deputada, né, na Casa dos Representantes, a Câmara dos Deputados dos Estados Unidos. E daí o desdobramento hoje, entre outros, na vacinação, com os desdobramentos tão graves em saúde pública na atualidade. Tranquilinhos? Era isso que eu queria passar para vocês hoje.
Se alguém tiver alguma dúvida, quiser debater esse tema de alguma forma, por favor, me acessem através do Facebook, Instagram, Telegram e WhatsApp, tudo bem? Abraço para todo mundo e boa sorte!